Alô pessoal, estamos aqui no projeto Exame de Ordem, a carteira é minha do Gran Cursos. Meu nome é professor José Carlos e vamos passar mais uma dica aí de processo penal, te ajudando para a tua prova de exame de ordem. Hoje a nossa dica é sobre os princípios reitores do Tribunal do Júri, tema aí de suma importância para a tua avaliação e exame de ordem, também para concursos públicos em geral. Quais são os princípios informadores do júri? Artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Princípios informadores do júri. Joga aí para o nosso aluno, para o estudante que está se preparando para a prova da OAB enxergar isso. Quais são os princípios? A. Plenitude de defesa. B. Sigilo das votações. C. Soberania dos veredictos. D. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então vem comigo. Se você abrir o seu código aí agora, sua Constituição Federal, você vai ter lá no artigo 5º, inciso 38. É instituído o Tribunal do Júri na forma que lhe der a lei, que é o Código de Processo Penal, com as seguintes garantias. Primeiro, plenitude de defesa. Segundo, sigilo das votações. Terceiro, soberania dos veredictos. E quarto, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Vamos fazer uma síntese aqui, já que é dica desses 4 princípios, que são essas garantias, são os princípios, que inclusive são cláusulas pétreas. O júri e seus princípios são cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Não podem ser suprimidos nem sequer por emenda constitucional. Núcleo constitucional intangível. Mas vamos lá, primeiro princípio do júri. Plenitude de defesa. O que significa isso? A defesa técnica no júri, a defesa exercida através de advogado, capacidade postulatória, pode se valer de questões que transcendem a lei, que vão além da lei. Por exemplo, pode a defesa técnica explorar em plenário de júri, já que o jurado é um juiz leigo, o conselho de sentença, os 7 jurados, não conhecem a lei e não precisam fundamentar suas decisões, é o sistema da íntima convicção, a defesa pode explorar questões que vão além da lei, que transcendem a lei. Por exemplo, a defesa pode explorar questões religiosas, leitura da Bíblia, ficar lá 30 minutos tentando convencer os jurados com argumentos religiosos, pode explorar questões sensacionalistas, pode explorar questões filosóficas, razões culturais, locais. Tudo isso pode ser explorado no âmbito do Tribunal do Júri pela defesa técnica. Então a gente fala que a plenitude de defesa é um salto de qualidade em relação à ampla defesa, já que a defesa técnica pode se valer de questões que transcendem a lei, que vão além da lei. Isso só é possível no Tribunal do Júri. Por quê? Porque quem decide, quem é o juiz natural para julgar em crimes dolosos contra a vida é o conselho de sentença e eles não precisam fundamentar as suas decisões. Eles julgam pelo sistema da íntima convicção. Uma outra questão relevante a respeito da plenitude de defesa é que se o juiz considerar que o réu ficou indefeso, então, se o juiz perceber que a defesa técnica foi absolutamente deficiente e o réu ficou indefeso, o juiz dissolve o conselho de sentença, e designa uma nova data com um novo defensor. Isso está previsto no artigo 497, inciso 5. 497, inciso 5. Se o juiz presidente entender que a defesa técnica foi absolutamente deficiente e o réu ficou indefeso, em razão da plenitude de defesa, dissolve o conselho de sentença. Professor, me dá um exemplo sobre isso. A defesa tem 1h30, havendo um réu em plenário de júri, a defesa tem 1h30 para se manifestar após a fala do promotor. O promotor fala 1h30, depois a defesa fala 1h30. Imagina que a defesa utiliza 5 minutos e diz: eu concordo com o promotor no que ele disse, eu só quero condenação à pena mínima. Obviamente, o juiz vai considerar o réu indefeso em razão da plenitude de defesa. Segundo princípio, sigilo das votações. O próprio nome está dizendo, um jurado não pode saber como o outro jurado irá votar. Decorre daí a incomunicabilidade dos jurados. Os jurados não podem se comunicar, sob pena de nulidade
absoluta. Nós não estamos aqui em júri americano, em filmes de Hollywood. Lá os jurados se reúnem e deliberam a respeito do crime. Aqui não. Se houver qualquer tipo de comunicação sobre o fato sub judice, nulidade absoluta. Tanto é que ao encerrar os debates, o juiz pergunta se o conselho de sentença, se os jurados estão aptos a votar, e eles vão para uma sala especial. Nessa sala especial não pode ir o réu, para não sofrer nenhum tipo de constrangimento do jurado, e nem sequer o público em geral. Isso é para salvaguardar o sigilo das votações. Terceiro princípio, principal, soberania dos veredictos. É a pedra de toque do tribunal do júri, o principal princípio do júri. Ou seja, o que o conselho de sentença decidiu, o que os jurados decidiram, não pode o mérito ser modificado pelo tribunal. O tribunal TJ, segunda instância, ou até mesmo os tribunais superiores, o tribunal não pode adentrar modificando o mérito do que foi decidido pelo tribunal do júri. Então, em outras palavras, se o tribunal do júri condenou, o tribunal não pode, em recurso, absolver. Se o tribunal do júri absolver, o tribunal não pode condenar, não pode adentrar no mérito, porque a decisão dos jurados ela é soberana. Exceção, revisão criminal. O Instituto da Revisão Criminal, que é uma ação de impugnação prevista no artigo 621, é a exceção ao tribunal do júri. Imagina no caso aí do goleiro, que só podia ser do Flamengo, uma brincadeira, lógico, né? Eu sou gremista. Mas imagina no caso da condenação do goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo, se aparecesse a Elisa Samúdio. Obviamente não há necessidade de um novo júri. Será realizada pela defesa, será interposta pela defesa uma ação de impugnação de revisão criminal, onde o tribunal vai absolver entrando no mérito, não precisando de um novo júri. É a exceção à soberania dos veredictos. E por fim, competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. É o último princípio. Eu acrescentei a palavra mínima, porque pode ser ampliado pelo Congresso Nacional essa competência. Imagine aí crime de corrupção, né? Crimes de lavagem de capitais, se os nossos congressistas gostariam de colocar isso no âmbito do júri. Poderia ser ampliado, mas seria um tiro no pé, se não um tiro na própria cabeça, né, dos nossos governantes. Mas quando a gente fala competência mínima, é porque possa ter ampliação. Lembrando que incumbe ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento ao suicídio. Né? Não se pode levar a júri, por exemplo, um homicídio culposo, onde haja negligência, imprudência e imperícia. E para fechar, latrocínio é crime, cuidado, é crime contra o patrimônio e não crime doloso contra a vida. Súmula 603 do STF. Dá uma olhadinha aí. Grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.